Agora à noite eu quero que você abra comigo em Marcos, o sexto capítulo de Marcos, começando no verso 14. Essas palavras, e o rei Herodes ouviu falar dele, pois seu nome se espalhou. Agora ele estava ouvindo sobre Jesus, todas as coisas que Jesus estava fazendo os cegos verem, os surdos ouvirem, os mudos falarem e até ressuscitando os mortos. E o rei Herodes ouviu sobre isso. E ele disse que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Eles disseram: você cometeu um erro, o nome dele não é Jesus, é João, o Batista. João Batista foi ressuscitado dos mortos. Eu matei João, o Batista. Quando Salomé dançou na minha frente, eu fiquei tão encantado com a dança dela que prometi a ela qualquer coisa do meu reino. E ela pediu que a cabeça de João, o Batista, fosse trazida em um prato. E eu me arrependi disso. Eu gosto de João Batista. Mesmo que eu não concordasse com algumas das coisas que ele estava dizendo, especialmente quando ele me acusou de adultério. Mas eu não queria ter que matá-lo. Mas eu havia feito uma promessa na frente de todos os meus senhores e damas e todos os chefes de estado de que daria a essa garota qualquer coisa que ela quisesse. E ela pediu a cabeça de João, o Batista. Então eu tive que enviar um executor para ir e trazer a cabeça dele. E eu sei que ele ressuscitou dos mortos. Essa é a única explicação para esse homem, que está andando pelo país agora e que se tornou muito famoso. Eles o chamam de Jesus, mas na verdade ele é João, o Batista. Por que Herodes disse isso? Ele disse isso porque a consciência dele o estava matando. Tudo o que ele conseguia pensar dia e noite era naquela cabeça ensanguentada de João Batista, que ele havia trazido em um prato porque uma garota havia feito uma dança sensual para ele e despertado todas as suas paixões. Você sabe, há um fundo da consciência em quase todas as grandes agências dos Correios nos Estados Unidos. Se você enganou o governo e sua consciência está te incomodando, você pode enviar para aquele fundo da consciência. Em todo o mundo, as crianças pequenas sabem que certas coisas estão erradas, onde quer que você as encontre. Quem contou a eles? Agora, quando o vento vem nesta direção, recebemos os aviões, porque o aeroporto está bem aqui, e eles passam bem baixo sobre o estádio. E são efeitos sonoros maravilhosos para a pregação. Mas a consciência é o judiciário moral da alma. E a consciência não estabelece uma lei, mas avisa sobre a existência de uma lei. Pense sobre isso por um momento. A consciência te avisa que existe uma lei moral. Essa lei moral é expressa verbalmente por Deus nos 10 mandamentos. Ela também é expressa verbalmente pelo Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Estas são leis. E a consciência é colocada dentro de você para te avisar quando você está quebrando uma... A consciência está no coração de cada um de nós. Há uma luzinha vermelha que acende. Mas há algo no seu próprio coração e na sua própria alma que pisca vermelho e diz: não faça isso. Você está errado. E a maioria de nós vai contra a nossa consciência repetidamente. E em um momento eu vou te mostrar como pagamos por isso. Porque a Bíblia fala de vários tipos de consciência. Primeiro há a consciência maligna. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo nossos corações purificados de uma consciência maligna e nossos corpos... Consciência e nossos corpos lavados com água pura. Em outro lugar, a Bíblia fala sobre a consciência contaminada, debaixo dos que estão contaminados e incrédulos. Nada é puro, mas até mesmo a mente e a consciência deles estão contaminadas.
Você pode ter uma consciência maligna e uma consciência contaminada. E aqui está a coisa que me choca sobre essas escrituras. A própria coisa que nos diz quando estamos errados conscientemente se torna depravada, como um sininho que deveria tocar e nos dar uma nota clara, mas fica rachado, fazendo com que sua nota seja falsa. E é verdade que quando você rejeita a voz da consciência, vez após vez, após vez, após vez, com o tempo, a própria voz da consciência se torna contaminada e se torna maligna. E te dá os sinais errados para que você também possa colidir ao se aproximar da pista de uma decisão. Porque veja, sua consciência começará a chamar o mal de bom, ela chamará o bem de mal, ela colocará a escuridão no lugar da luz e a luz no lugar da escuridão. Ela dirá que o amargo é doce e que o doce é amargo. Ela se torna má por si mesma. Quando você vai contra a sua consciência, vez após vez, chega a um ponto, uma linha divisória, quando sua consciência não é mais confiável de jeito nenhum. Na verdade, isso te levará na direção errada. E quando você chega a esse ponto, você alcançou uma situação muito perigosa na sua vida. Então eles não teriam deixado de ser oferecidos, porque os adoradores, uma vez purificados, não mais consciência dos pecados. Em outras palavras, há uma possibilidade de que você pode destruir sua consciência. A Bíblia fala sobre o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, fala sobre pessoas que têm uma consciência que foi cauterizada com um ferro quente, como um ferro de marcação. Sua consciência cauterizada, sua consciência foi afastada como um amigo e conselheiro, e volta, forma de remorso, e volta de tantas formas diferentes. A consciência pode até ser usada por espíritos malignos. Você vê, Deus colocou isso no seu coração para te ajudar e te guiar pela vida. E sua consciência te disse para não contar aquela mentira, para não ir àquele lugar onde você foi na outra noite. E você fez isso assim. Te disse para não desobedecer seus pais, mas você desobedeceu. E assim você torna a sua consciência cada vez mais dura. Você vê, o Espírito Santo usa a consciência para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo usa a consciência para te atrair ao Senhor Jesus Cristo. E você diz não, 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 não. E depois de um tempo, seu coração fica cada vez mais duro, mais duro, mais duro, mais duro, mais duro. Deus ainda te ama. Deus quer te perdoar. Ainda não é tarde demais para ninguém aqui. Mas eu conheço pessoas, teólogos muito brilhantes, que acham que há uma linha além da qual você não pode mais ser salvo. Você se torna um reprovado com uma mente reprovada. Então, endurecido? Que você não pode vir a Cristo. Agora, eu sei que a Bíblia diz que há um pecado que leva à morte. E eu também sei que Jesus falou sobre um pecado que não pode ser perdoado, blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, essa rejeição total de Cristo que não pode ser perdoada, eu acho que é isso. Estamos falando sobre algo aqui esta noite que é muito, muito sensível, delicado e perigoso. E eu conheço tantas pessoas que têm uma certa religiosidade. E eu conheço tantas pessoas que têm alguma religiosidade e vão à igreja e foram batizadas, mas nunca realmente conheceram realmente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E eles estão em perigo de endurecer seus corações e sua consciência, até que não consigam mais ouvir a voz do Espírito Santo. E se você pode vir a uma reunião como esta e ouvir o Evangelho do Filho de Jesus Cristo sendo pregado, e isso não tocar seu coração de forma alguma, absolutamente cuidado. Porque veja, você pode se tornar endurecido pelo Evangelho.
Temos tanto evangelho agora na América, na televisão, rádios, igrejas. Agradeço a Deus por cada uma delas. Eu não me importo com eles fazem se levar as pessoas a Cristo. Mas o perigo é que ouvimos tanto o evangelho que ele entra por um ouvido e sai pelo outro, e não se fixa em nossos corações, e nós não vamos fundo, como Andraé Crouch estava falando. Cantando há pouco, isso deve ir fundo até que nos tornemos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Estou feliz em ouvir quantas igrejas nesta cidade têm estudos bíblicos e aulas de Bíblia, e quantos pregadores na cidade pregam mensagens expositivas, levando as pessoas diretamente pela Bíblia e ensinando a Bíblia enquanto pregam, porque isso ajuda as pessoas a crescerem. Mas temos tantas pessoas que eles pensam que porque foram fiéis à igreja, ou porque deram à igreja, ou porque fizeram algumas boas ações, vão para o céu. E a Bíblia diz claramente que você não pode ir para o céu, mas por obras. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se eu pudesse trabalhar para ir para o céu, Cristo nunca teria morrido na cruz. Se eu pudesse trabalhar para ir para o céu, eu estaria trabalhando da manhã até a noite, o dia todo. E ainda assim não seria o suficiente porque eu falhei em alcançar a glória de Deus. E é por isso que Cristo foi para a cruz e pagou a penalidade e o preço dos meus pecados e me deu a vida eterna. E aqui está uma coisa interessante que aconteceu quando eu aceitei Cristo, e isso vai acontecer com você. Você pode ter sua consciência ressensibilizada, e sua consciência pode se tornar a consciência de uma criança novamente. E eu não me coloco como um exemplo de bondade, mas eu posso te dizer isso. Eu posso fazer algo assim ou assim. Como a outra coisa na minha consciência fala comigo imediatamente sobre pequenas coisas. E eu acredito que um cristão caminha dessa forma, do Espírito Santo falando através da consciência e guiando, direcionando e instruindo. Ter uma consciência que está livre de toda ofensa. Disse o apóstolo Paulo. Ter uma consciência limpa naquela luzinha que Deus colocou em nossos corações. Agora, na Bíblia fala sobre uma consciência convicta. E eles, sendo convencidos pela própria consciência, saíram um por um. E claro, essa é a história da mulher pega em adultério. Jesus estava ensinando e esses fariseus trouxeram essa mulher que haviam pegado em adultério até Jesus. E eles disseram, Senhor, afirma ser um rabino, afirma ser um grande mestre vindo de Deus. Tudo bem? O que devemos fazer? Devemos apedrejar essa mulher. A lei diz, apedreje-a e mate-a. O que você diz? E Jesus escreveu no chão. Não sabemos o que ele escreveu, mas eu acho que ele escreveu os 10 mandamentos. E eles leram os 10 mandamentos, e ele disse, aquele que está sem pecado entre vocês, que atire a primeira pedra. Eles podem não ter sido culpados de quebrar o 7º mandamento, mas talvez fossem culpados de quebrar o 10º mandamento, ou o 1º mandamento, ou o 3º mandamento, porque nenhum daqueles líderes religiosos podia pegar uma pedra e jogá-la, porque eles também eram culpados, e a Bíblia ensina que todos pecaram. Todos nós falhamos em alcançar a glória de Deus. Agora, a Bíblia também ensina que a consciência não pode curar a ferida que ela mesma inflige. Ela não pode lavar a mancha da alma. Ela não pode desfazer o passado. Ela não pode encobrir os seus pecados. Esse não é o seu papel. Seu papel é convencer. É a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz e sua ressurreição que nos salva de nossos pecados. Cristo sozinho pode dizer às nossas almas e à nossa consciência, fiquem em paz, como ele disse ao mar agitado. Há muito tempo, estou pedindo a você esta noite para vir ao pé da cruz e encontrar perdão para todos os seus pecados passados. Estou pedindo a você para vir à cruz esta noite e receber a vida eterna. Estou pedindo a você para vir à cruz esta noite enquanto ainda pode ouvir a voz do Espírito de Deus. Porque você vê, há algumas passagens estranhas na Bíblia. Fala sobre Efraim estar unido aos seus ídolos. Deixe-o em paz.
Em outras palavras, Efraim está tão envolvido com seus brinquedos que Deus disse: deixe-o em paz, não o perturbe, deixe-o se divertir. Ele está perdido. A Bíblia diz: aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será de repente cortado sem remédio. Não pretendo conhecer todo o significado dessas escrituras. Não me atrevo a ir além do ensino da palavra de Deus. Mas eu vou te dizer, esse aviso está presente em toda a Bíblia. Eu me lembro de uma história que costumavam contar anos atrás. Eu acho o Dr. R.G. Lee costumava contar sobre um homem em Niágara. E eles têm um lugar lá, e eu já vi esse lugar. É chamado de Além do Ponto de Redenção. E esse homem conseguiu nadar no Canal da Mancha várias vezes. Então ele veio para a América e disse: eu vou nadar no Rio Niagara, naquele ponto que dizem que você não consegue nadar. Então uma grande multidão se reuniu e ele mergulhou e começou a nadar. Braçadas poderosas, um homem muito forte e um nadador rápido. E ele chegou àquele lugar que chamam de Ponto de Redenção. E ele acenou para a multidão e mergulhou nadando. Eles pegaram o corpo dele rio abaixo. Há um ponto ali além do qual você não pode ir. Há um ponto na sua rejeição a Cristo ou na sua negligência em relação a Cristo, um ponto além do qual você não pode ir sem colocar em risco sua alma eterna. Eu vou te pedir esta noite para se entregar a Cristo. Você diz: o que eu tenho que fazer? É muito simples. Você vê, Deus tornou tudo tão simples que os não educados, os cegos, os surdos, os mudos, os educados, pessoas de todas as raças, em todo o mundo, podem fazer o que Deus pede. Ele só pede que você acredite. E essa palavra acreditar, no entanto, tem muito significado. Significa se apoiar, colocar sua confiança e sua fé totalmente. E isso significa que você está disposto a se arrepender dos seus pecados, o que também significa uma mudança no seu estilo de vida, uma mudança na maneira como você vive. A partir de agora, Deus é o primeiro, não a sua luxúria, não os seus ídolos. Não é o seu trabalho, mas sim Deus. E Cristo se torna o Senhor da sua vida, e você o recebe como Senhor Jesus Cristo. Eu vou te pedir para fazer algo esta noite. Nós vimos centenas de pessoas fazerem isso neste estádio na última semana. Eu vou te pedir para se levantar do seu assento agora e vir ficar em frente ao palco. E diga esta noite: eu não tenho certeza se Cristo vive no meu coração. Eu não sei se endureci minha consciência ou não. Mas eu quero ter certeza esta noite deixando-o entrar. Eu quero entregar minha vida a Ele como Salvador e Senhor. Eu quero ter certeza disso. Você se levanta e vem agora, centenas de vocês de toda a cidade. Eu quero ter certeza disso. Vocês se levantam e vêm agora, centenas de vocês de todo o estádio. Porque eu peço que vocês venham, Jesus disse. Se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai. Ele ficou pendurado na cruz publicamente por você. As pessoas estavam rindo dele. Eles podem rir de você. Eles estavam zombando dele enquanto ele estava ali pendurado, mas ele fez isso por você porque ele te amava. Agora você se levanta e vem e fica aqui, de forma tranquila e reverente, e diz: esta noite eu quero Cristo no meu coração. Eu quero saber que Ele está lá. Ele falou comigo esta noite. Ele me convenceu esta noite. Eu estou perturbado esta noite. Você vem e fica de pé. E depois que você vier e ficar aqui, eu vou dizer uma palavra para você e fazer uma oração com você. E nós vamos te dar algumas literaturas e você pode voltar e se juntar aos seus amigos. Se você está com amigos ou parentes, eles vão esperar. Ou, se você veio de ônibus, eles vão esperar. Apenas se levante e venha rapidamente agora, de todo o estádio, do coro, de qualquer lugar. Enquanto centenas de pessoas estão respondendo ao Senhor, o convite de Graham para fazer um compromisso público com Jesus Cristo, você
pode fazer esse mesmo compromisso onde quer que esteja. Eu gostaria de dizer uma palavra a você que está assistindo pela televisão. Como você já sabe, estamos aqui no Liberty Bowl, em Memphis, Tennessee. Cerca de 40 mil pessoas estão aqui esta noite e centenas de pessoas estão vindo de todas as partes do estádio para fazer seu compromisso com Jesus Cristo. Você não precisa estar aqui neste estádio para encontrar Cristo. Você pode encontrá-lo onde você está. Você pode estar sentado em um bar. Você pode estar em um quarto de hotel. Você pode estar na sua própria casa. Mas você pode dizer sim a Cristo. Ele perdoará todo o passado. Eu não me importo quão sujo e sórdido possa ser. Ele vai perdoar porque ele te ama. Te ama tanto que ele morreu por você. E eu espero que você vá à igreja no próximo domingo. É a oração do Sr. Graham e todos nós da equipe, que enquanto as pessoas de todo o país participam desta cruzada por meio da televisão, muitos de vocês tomarão decisões por Jesus Cristo. E como ele disse a você há pouco, reserve um tempo para escrever para ele e contar sobre isso. Gostaríamos de enviar as mesmas ajudas para você que estamos dando a estes que estão vindo aqui esta noite. Jesus Cristo pode atender às suas necessidades. A Bíblia diz, busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Clame a ele enquanto ele está perto. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você vem a Cristo esta noite, precisa estar disposto a virar as costas para os seus pecados. Você invocou o nome dele. Você vai buscá-lo esta noite.